E aí, seus amiguitos do Partido Comunista Chinês, tudo bem com vocês? Fazia um tempo aí que eu não fazia um react do Professor Rock. Eu não vou zoar porque a última vez que eu zoei ele foi lá no meu Instagram, lá, porque você usa muito ad hominem e mimimi. Eu achei essa pérola dele no Pânico e aí vamos ver, né, que groselha que ele tá falando dessa vez. Eu ia perguntar exatamente isso, porque tanto esses dois países que você citou, a Rússia e a China, eles estão meio que enforcando os países do Ocidente. Por exemplo, a Europa, a gente vê que o Putin, com o gasoduto, ele consegue negociar e consegue manter a galera refém. E a China tá vindo aqui pra Argentina com o poder de compra que tem. Por quê? Porque ele tem, ele tem soberania, Então, ele tem riqueza. Então, mas esses dois países, eles estão meio que acorrentando o Ocidente com questão de comércio e tudo. Como é que você avalia isso? E como o Ocidente sai desse... Porque não parece que não dá pra sair. Primeira coisa, o Ocidente tem que estar unido. E hoje difícil, não existe essa união. Primeiro porque... Os países ocidentais, né, Europa e Estados Unidos, movem toda a produção deles para a Ásia, principalmente para a China, né? A China vira a fábrica do mundo. E aí depois os caras vêm falar, não, a gente tá na mão deles. Pô. Primeiro, porque não tem liderança. Segundo, porque não tem até um sentido de propósito, de enxergar essa ameaça com a mesma clareza. A Alemanha, quando ela vai lá e constrói o Nord Stream 2, que é o maior gasoduto submerso do mundo, que é o segundo, porque o primeiro já está ligado. Quando ela constrói o segundo, o que ela faz? Ela duplica o cordão umbilical dela de dependência com a Rússia. E ela faz isso pensando nos interesses dela e pensando na política doméstica dela, porque quando a Merkel escolheu desligar as usinas nucleares... porque estava acontecendo o acidente no Japão, ela faz um movimento populista para acalmar ou agradar a população alemã, mas ela não pensa nas consequências no longo prazo do que aquilo significava para a segurança e para a estratégia e sobrevivência da Europa como um todo. Ah, não, né? A Merkel mesmo não manjava nada. Quem manja é tu, né, cara? Nossa, por Deus. Então, os países, eles estão olhando para o seu próprio umbigo. E isso é um problema, porque você não vai enfrentar esses dois gigantes, ou três, ou sozinho, 4, se você não tiver clareza. Eles têm um método, e o método deles é destruir a democracia. É sempre assim, né? Os caras são ameaça e os caras têm um método. Primeiro que o Ocidente não é uma coisa só. Segundo que os Estados Unidos tá fazendo força para acabar com a União Europeia. E é interessante porque eu tô na Itália e os italianos me falam isso. Quando eu estava na Turquia, os turcos me falaram a mesma coisa. Que os Estados Unidos tá tentando destruir a União Europeia. Porque os Estados Unidos vê a União Europeia também como uma ameaça. Porque os caras, se juntar, eles são maiores que os Estados Unidos. Mas esse cara acha que a Rússia e a China são ameaças à democracia, que eles querem acabar com a democracia do mundo. Esse é um objetivo claro que eles trabalham em conjunto hoje. São as 5 autocracias que estão trabalhando para destruir a democracia. O interesse comum deles, se destruir a democracia, você destrói a economia de mercado, você destrói livre empreendedorismo, você destrói riqueza, tem você destrói... Me diz como que a China e a Rússia estão destruindo a democracia pelo mundo. Como? Né? Quando são literalmente os Estados Unidos que invadem países para levar a democracia. Muitas aspas. Me diz como. Como que a China e a Rússia estão fazendo isso? Que 5 autocracias são essas fazendo isso? Me lembra aí, por favor, qual foi a última vez que a China invadiu um país e saiu bombardeando gente inocente? Me fala. E aí onde não vai gerar riqueza, né? O cara fica falando esse monte de groselha que não vai gerar riqueza. E aí a China é a segunda maior economia do mundo. Você destrói as ideias, você destrói uma sociedade inteira, um projeto ocidental, democrático, liberal, que deu certo, que é o norte da humanidade. Deu certo pra quem, cara? Deu certo pra quem? Pro Jeff Bezos, pro Elon Musk, pro Bill Gates, pra esse cara deu certo. Pra ti, pra mim, pra 100 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje, em segurança alimentar, pra essas pessoas não deu certo. Pra América Latina, pra África, não deu certo. E aí? Deu certo pra quem? Porque a gente, no fim, não é o Ocidente. Tem mais isso, né? O Ocidente são os países brancos. Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália. Às vezes até Japão entra nessa lista, porque o Japão se considera mais branco do que asiático. E saiu uma pesquisa aí, semana passada, semana retrasada, sobre isso. Então, pra esse povo deu certo. Pra gente não deu. Assim, a gente não é um grupo só. Achar que a gente lá no Brasil tá no mesmo grupo da Europa, cara, pelo amor de Deus. E aí a gente vai retroceder. Enfim,
nós temos que combater isso. A gente tem que estar atento e entendendo o que eles estão fazendo. Tem vários perigos. Eles estão ficando cada vez mais ousados. A aliança entre China e Rússia, ou esse movimento de mostrar que eles estão juntos, é muito extremamente perigoso. Os Estados Unidos literalmente diz que os caras são uma ameaça. Eu espero que eles façam o quê? Ainda mais quando mais da metade da Rússia está na Ásia. Espero que eles façam o quê? Aliás, tem gente que cogita que a China possa aproveitar desse momento e falar assim, vou lá recuperar Taiwan. Tá dominado o bagulho. Já tá. Sim. Tá flertando, Já tá ameaçando. Você Mas consegue fazer uma operação simultânea seria uma loucura. Nessa guerra, assim. Esse vídeo já tem quase um ano. Olha o naipe, né? Não, a China vai pegar Taiwan. Faz mais de ano já. Taiwan faz parte da China, cara. Aceita que dói menos. Os Estados Unidos reconhecem isso, que Taiwan é uma província da China. Aceita que dói menos, careca. Guerra, assim, calculando o risco. Então, o problema lá é que ele não... Porque ele precisa entrar pelo mar. Isso. E esse é que é o problema. Operações anfíbias são as mais difíceis que tem. Porque é óbvio, né? Quem tá em terra tem uma vantagem. Outro tem que desembarcar, o navio tem que chegar. Claro que o plano chinês de tomar Taiwan não é só com uma operação anfíbia. Ele primeiro vai bombardear, vai fazer um bloqueio naval, enfim, é uma... Quão ignorante em China o cara tem que ser para achar que a China vai bombardear Taiwan? Porque a China enxerga os taiwaneses como cidadãos chineses. A China literalmente enxerga Taiwan como uma província da China. Eles não vão bombardear nada, cara. Eles não vão bombardear o próprio povo. Não vai rolar. E quão ignorante sobre China que a pessoa tem que ser para achar um negócio desse? É uma operação complexa. Mas você colocou... Vamos fazer a divisão no War aqui no time. Tem a China... Tem War não, é coisa séria, viu, rapazinho? Não, mas é que é uma boa analogia. Todo mundo... ou muita gente lembra do tabuleiro. Vamos lá. Tem China, Por isso tem que a usa esse Rússia, tabuleiro, então? tem a Coreia do Norte desse lado. Do outro lado, nós temos a Ucrânia, Estados Unidos... A Coreia do Norte, cara, tá só no lado deles tentando sobreviver ao que os Estados Unidos fizeram contra eles. Sabe? A Coreia do Norte não incomoda ninguém. A Coreia do Norte não invade ninguém, não bombardeia ninguém. Tá só tentando viver a vidinha deles lá, cara. Pelo amor de Deus. França. Quais... Israel e o Brasil, onde a gente vai ficar depois? A gente tem que... Que lado que a gente tá? Tem Bolívia apoiando Rússia, né? Então, quais são os países principais? Venezuela acabou de falar que... Argentina, provavelmente. Estados Unidos deu um golpe na Bolívia em 2019. Venezuela sofre embargos dos Estados Unidos há sei lá quantos anos. Vocês esperam que eles façam o quê? Que eles vão se juntar com quem? Com um país branco colonizador? Não, né? Tá um negócio meio doido, assim. Vamos dividir os países. Isso é problemático. Bom, primeiro que a Europa tem que estar unida. Tá. Porque eles são os primeiros a sofrer o imediato. O problema é europeu. Claro. O problema é europeu. A discussão da OTAN. Por que a OTAN foi criada para preservar a sobrevivência da Europa. A Alemanha já regou. Isso. A Alemanha fica em cima do muro, flerta com um lado com o outro. Não, calma, vamos devagar, vamos com... A Alemanha, o chanceler estava lá na China 2 semanas atrás, com CEOs e executivos de várias empresas grandes aí, porque os caras já sabem que os Estados Unidos está tentando ferrar com a vida deles e que eles precisam de apoio de outros lados, né? Tanto que o chanceler já disse que eles estão do lado da China na questão de Taiwan. Vamos com calma, que é o mais rico. Já é um problema. A França, surpreendentemente, também foi na mesma linha. E são os dois principais. Então a Europa está paralisada. Quem que está desesperado? O leste europeu. Desesperado. Polônia. Que é pobre. Que já historicamente já sofreram, já sabe o que vai acontecer. A Ucrânia tem fronteira com a Polônia, tanto que os americanos mandaram soldados para a Polônia. Só para certificar a Polônia. Fica calma, eu tô com você. Eu não lembro da Polônia fazer parte dos Estados Unidos, né? Mas aí depois os Estados Unidos dizem que os outros é que são ameaça quando eles botam soldado deles pelo mundo inteiro. Eu tô mandando soldados aí, eles não vão entrar dentro da Ucrânia, mas eles vão ficar para te proteger. Um seguro, uma pólice de seguro para deixar a Polônia mais calma. Os países escandinavos, Suécia e Finlândia, a discussão voltou de se juntar à OTAN. Estão desesperados. A Suécia tá mandando tropas para uma ilha que chama Gotland, ali no meio do Báltico, porque tá muito perto, que sei lá, vai que os russos falam, tá bom, agora eu preciso dessa ilha também para dominar a navegação na saída do Báltico. Então, enfim, você tem primeiro a Europa, depois a relação Estados Unidos e Europa tem que andar junto. Exato.
Aí, Não vai, quem né? é que vai vir, né? Não A vai. América Latina vai flertar com a China e com a Rússia? Tá flertando. Vocês Argentina, acabaram de dar tá um no monte de comércio. exemplos aqui, flertando com a Rússia, politicamente, que é... Por que será, né, cara? Por que será? Se eles se juntam com os Estados Unidos, o que acontece com a gente na América Latina? A gente já sabe muito bem o que a Europa e os Estados Unidos fazem com a gente. horrível isso. Economicamente, a gente já sabe que a América Latina é dependente da China. É o nosso Exato. maior parceiro comercial, é o maior parceiro comercial da América do Sul, é um problema e É o maior parceiro comercial da Europa também, cara. tem que achar, e por isso que eu sempre digo e repito, o Brasil precisa aprender a ter relações com a China econômicas, porém se distanciar politicamente, avisar, olha, eu não concordo com isso, eu vou criticar, porque senão a gente vai ficar refém. E aí eles vão começar a exigir, vai chegar uma hora que eles vão falar assim, olha, se você não fizer isso Não politicamente, Sanção. você vai sofrer E Dalila? economicamente. Que é literalmente o que os Estados Unidos fazem. Né? O cara mirou no comunismo e acertou o capitalismo. E fez isso com a Austrália recentemente no Covid. E nós não queremos isso. Então como é que você faz para isso não acontecer? Você já prepara o terreno, fala, ó, nós temos excelentes negócios aqui, mas politicamente a gente pensa diferente. E eu vou te criticar. Isso é do jogo político, porque isso acontece, por exemplo, entre deputados. E por que o Brasil não faz isso com os Estados Unidos e com a Europa, então? O Xavier da Shopee. O deputado do PT fala assim, ó, eu vou lá te bater, tá? É Mas não é aliança, nada pessoal, eu vou lá faz te atacar. aliança. Você fala, tá bom, você sabe que tem isso. Não é uma... Analogies by passion, né, cara? Jesus. Ah, não, né, mano? Não é possível. Né? Bom, eu não esperava muito, né? De quem a gente já esperava pouco, veio menos ainda. Mas pelo menos eu me divirto um pouco. Cara, ele é extremamente ignorante em relação à China. Ele manja de outras coisas, Estados Unidos, porque ele estudou lá, né? Tava lá em think tank dos Estados Unidos e tal. Então ele manja disso. Agora de China é muito triste, cara. Eu que não sou especialista nessa área dele, aparentemente sei mais do que ele. O que é triste, né? Porque ele que é o profissional, ele deveria saber mais. Inclusive eu chamei ele para um debate e ele correu. Imagina. E aí veio um monte de gente falar que ele deveria debater com o professor Elias. Mano, ele correu de um debate comigo, que eu sou um peão de fábrica. Imagina se ele vai debater com o Elias. Nunca vai rolar, né?